Boa tarde, o meu nome é Cláudia Rosas e sou responsável da unidade de Forest na APSER. Quero dar-vos as boas-vindas ao webinar Biomassa na Rota 2030, como responder às novas exigências europeias. É com entusiasmo que os recebemos nesta sessão, que pretende lançar luz sobre um tema que tem vindo a ganhar crescente relevância, a sustentabilidade da biomassa florestal no contexto europeu. Com a entrada em vigor das diretivas RED 2 e RED 3, a União Europeia introduziu novas exigências legais que impactam diretamente a forma como a biomassa é produzida, rastreada e utilizada. Estas mudanças trazem desafios concretos, mas também oportunidades de inovação e valorização para o setor. O objetivo desta sessão é duplo. Por um lado, esclarecer os requisitos legais e operacionais que decorrem destas diretivas e, por outro, dar a conhecer soluções já em prática em Portugal, através da partilha de experiências concretas e abordagens que estão a ser implementadas no terreno. Contamos hoje com um painel de especialistas, a quem desde já agradecemos terem aceito o nosso convite e que trazem consigo conhecimento técnico, experiência prática e diferentes perspectivas sobre a certificação da biomassa em conformidade com as exigências europeias. A Marisa Almeida é a auditora da APSER, vai abrir a sessão com uma apresentação focada nos requisitos legais e implicações práticas da Diretiva RED, destacando os pontos críticos a que as empresas e operadores devem estar atentos. Segue-se a intervenção conjunta da Raquel Martinho, adjunta para o Sistema Português de Certificação Florestal, PFC Portugal, e Evelyn Fagundes, gerente técnica do PFC Brasil, que irão apresentar o sistema PFC RED, explicando como este responde às exigências da diretiva e às expectativas do mercado. Por fim, a Ruth Santos da Altri partilhará connosco uma experiência prática, a implementação de um projeto piloto RED, com destaque para os desafios superados e as oportunidades identificadas ao longo do processo de certificação. Vamos então dar início à sessão e passo a palavra à Marisa. Obrigada. Muito obrigada a todos e começo por agradecer aqui o convite à APSER. Portanto, como disse a engenheira Cláudia Rosas, faço parte da bolsa da APSER, portanto, temos andado a lidar um bocadinho também com estes temas, nomeadamente no CEL, no Comércio Europeu de Licenças de Emissão, que efetivamente com tantos desafios é um dos temas agora também mais pertinentes. Portanto, eu começava assim, porque realmente este tema tem sido, o tema da sustentabilidade e esta parte deste contributo também da rede e de combustíveis hipocarbónicos para o nosso desenvolvimento, efetivamente também tem sido um tema muito pertinente. Em termos das nossas principais preocupações, e isto de acordo com um relatório bastante recente do Fórum Mundial dos Economistas, não é? Atualmente, eles dizem que nos próximos 2 anos, a má informação, as fake news, não é? E, portanto, as notícias mais, portanto, o que podem ser uma desinformação, não é? As notícias falsas acabam por estar no topo das prioridades, depois, logo seguida dos eventos mais extremos, portanto, e dos conflitos armados, nomeadamente aqueles que temos agora vivido, não é? Da Ucrânia e da Rússia, que ainda continua, não é? A polarização da sociedade, etc., e a poluição ali em sexto. Mas, nos próximos 10 anos, o que prevê este Fórum Mundial é que, efetivamente, os eventos extremos e muito ocasionados pelas alterações climáticas possam estar no topo da prioridade dos problemas que temos, a perda de biodiversidade e mesmo os ecossistemas estarão em segundo. Depois, estas mudanças críticas nos sistemas da terra e a falta de recursos naturais. Aliás, em Portugal já atingimos o overshot day, não é? Portanto, já esgotámos os recursos que tínhamos para o ano inteiro e está previsto ali para 24 de julho, mais ou menos, que a nível mundial se possa atingir nesse dia, portanto, consumimos mais recursos, não é? Ou extraímos mais recursos ao nosso planeta
do que aqueles, portanto, portanto, no fundo estamos a consumir, nesse dia, consumimos tanto como precisamos, não é? E, portanto, vamos ter que viver à custa do próximo ano, a partir do 24 de julho, para ter recursos para continuarmos a sobreviver, e isto realmente a nível mundial, estamos praticamente a passar pouco mais do que meio do ano e acaba por ser aqui um problema complexo e grave. Portanto, a sustentabilidade e o contexto da sustentabilidade acaba por estar aqui, assim, a ser, hum, pronto, a ser necessário para a nossa sobrevivência e para a nossa continuidade. A nossa população sabemos que triplicou, mas a nossa economia, aumentou 14 vezes, o que quer dizer que nós estamos a viver muito à custa dos recursos que exploramos do planeta. A nossa economia é pouco circular e até tem andado a decrescer, já esteve nos 8,9, os últimos estudos apontam para a nível mundial ser só 7,2, na Europa um bocadinho mais, cerca de 12,9%. Temos uma série de matérias-primas que estão a ficar críticas e muitas destas usadas na transição portanto, nesta transição energética, não é? E no nosso dia a dia. Temos requisitos como o passaporte digital e nova diretiva do ecodesign e o novo regulamento dos produtos de construção também que nos diz que temos que reportar o carbono e que temos que ter esforços no carbono e nesta parte toda destas práticas. Temos as diretivas de reporte de sustentabilidade, o ESG, que também tem este tipo de condicionantes, o mercado dos produtos verdes, a integração com o BIM, e esta descarbonização. E temos aqui uma diretiva que depois também está nestas redes, a do Fit for 55, não é? Dos tantos Fs, que nos obriga a uma redução de 55% das emissões de CO2 em 2030 face, portanto, a 1990 e para os setores CEL até o esforço partilhado até é maior. Porquê? Porque essa redução tem que ser 62% e o ano de base é 2005. Portanto, a parte de termos biomassa e combustíveis mais sustentáveis é aqui um pilar estratégico para toda esta política mundial. A nível europeu, o que é que nós temos? Temos o Green Deal, e este Green Deal acaba por ter, este pacto ecológico em português, acaba por ser também um chapéu muito grande de políticas que visa criar uma Europa mais limpa, mais saudável, com um tal impacto mais neutro, um impacto ambiental mais neutro, e visa uma mentalidade diferente, uma reindustrialização e uma descarbonização. E daí termos efetivamente uma política que tem aqui a ESG como pilar, a taxonomia, esta diretiva e estas estratégias que falávamos há bocado do passaporte digital, hum, e esta parte das matérias-primas críticas e todas estas condicionantes. Este regulamento, e estes regulamentos em termos de política energética, pretendem então uma transição e a tal neutralidade carbónica em 2050. Portanto, pelo menos em termos de neutralidade, havendo aqui sistemas de compensação, têm que estar muito próximo do zero. Não vão ser mesmo zero, portanto, depois há as capturas e há outros mecanismos, mas é aqui um papel muito grande. Este pacto ecológico e este papel das energias renováveis é fundamental para esta transição e para esta sustentabilidade que tanto pretendemos. Portanto, tanto que pretendemos para desenvolver esta e promover esta eficácia energética e economias mais hipocarbónicas e esta interligação entre estas redes e garantir uma segurança e um aprovisionamento energético mais fiável. Como sabemos, aqui em Portugal, no mês passado, tivemos aqui um apagão e nem as energias renováveis nos valeram, mas sabemos que é por aí que temos que ir, quer na energia, quer na parte também da mobilidade.
Portanto, estes fatores motivadores para este reporte de carbono, para esta descarbonização e para estas energias mais renováveis são então muitos. Desde o passaporte digital, esta pressão dos clientes também para termos uma pegada de carbono mais baixa, este novo regulamento dos produtos da construção e este também novo regulamento que até é de aplicação logo direta, este novo regulamento dos edifícios, não é? Que também já nos diz que para 2028 temos que ter uma classificação com o carbono, e pelo menos para os edifícios com uma volumetria considerada maior, mais do que os tais 1000 metros quadrados, temos lá já que reportar o carbono e a partir de 2030 é para todos, não é? Esta parte da internacionalização, esta comparação de desempenho e tudo isto de uma forma mais fiável, não é? Para evitar tudo que seja o greenwashing, que também está neste Green Deal e também já um regulamento muito próprio com tudo o que temos. Então, começando aqui com o tema, o que é então esta diretiva, esta RED 2, o que é e o que é que veio de trazer assim um bocadinho de novo? Esta diretiva, esta RED 2, veio substituir efetivamente a RED 1, que era a diretiva original das energias renováveis, e veio estabelecer então uma política de produção e promoção das energias a partir de fontes renováveis na União Europeia. Insere-se naquele pacote de energia limpa para todos os europeus e já foi parcialmente transposta para o direito nacional, para o direito português, através do seu Decreto-Lei 84 de 2022. Em termos de objetivos macro principais, são efetivamente estabelecer uma meta de 32% de renováveis até ao final de 2030. Vocês, como sabem, estas metas também estão sempre a evoluir. Então, no céu, as do CO2, temos sempre que falar delas, não é? Portanto, elas eram muito fáceis, eram iguais às terminações dos anos. Portanto, em 2020 era reduzir 20%. Em 2030 era 30%, não é? Em 2040, 40%, 2050, 50%. Como sabem, agora já não são nada assim. Em 2030 passaram de 30% depois para 42% e agora já estão em 62%. E para 2040 já se fala nos tais 90% de redução, portanto estão sempre a ser também um bocadinho mais ambiciosas. E o que é que acontece? É que a rede 3 também que já está publicada, como veremos mais no final da apresentação, já nos diz, já nos estabelece uma meta global para as energias renováveis de pelo menos 42,5% vinculativa, mas que visa até os tais 45%. O que é que ela nos traz? Traz-nos uma série de metas para os transportes, 14%, por exemplo, até 2030, esta RED 2, e a promoção de biocombustíveis, muito falado o biodiesel, mas também todos os outros, não é? E que agora estão a ser muito utilizados até nos roteiros e nos roteiros das descarbonizações. Tem critérios de sustentabilidade obrigatórios para eles serem considerados bio e para serem considerados neutros em carbono. Portanto, e também para o setor do aquecimento e arrefecimento, e quer os transportes, quer estes setores de aquecimento e arrefecimento, quer os edifícios, nós sabemos que também já estão a ser obrigados, e principalmente os produtores de combustíveis, a um céu e ao céu 2. Portanto, estas políticas estão todas, às vezes pensamos que um bocadinho desgarradas, mas estão todas um bocadinho interligadas. Estes critérios de sustentabilidade, como já tinha referido, são aplicáveis a biocombustíveis, biomassa, biogás, e para serem verdadeiramente biocombustíveis têm que cumprir com estes tais critérios de sustentabilidade, pelo que têm que ser sujeitos a verificações de origem e auditorias regulares, que os meus colegas, principalmente um dos sistemas que já está reconhecido, mais recentes, estão aqui depois também para falar um bocadinho desta questão. Como é que esta diretiva também nos fala? Fala-nos aqui também da participação dos cidadãos, e fala-nos aqui da criação de comunidades de energia renovável, se calhar quase todos os países já têm, Portugal também já tem alguns exemplos.
Fala-nos neste direito de produzir, consumir e vender energia renovável sob determinadas condições, não é? E sob determinados licenciamentos, já sabem, portanto, estas partes, muitas delas podem ter estudo de impacto ambiental, temos que instruir no CILIAMB, aquele licenciamento DGEG, alguns mais a Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, tem que ser determinadas condições. Aumento da produção de energia renovável através de novas instalações e infraestruturas, e aqui sabemos que há muitas para a biomassa, muitas renováveis na parte da eólica, e mais recentemente temos um plano para o biometano, portanto foi o ano passado que esteve em consulta pública. Sabemos que também não é muito ambicioso para as necessidades que temos, portanto, que nos prometem, portanto, 2 a 4 terawatts, terawatts e, portanto, e que as necessidades de muitos setores terawatts-hora são bem maiores. Garantir políticas nacionais relativas a esta energia renovável e, portanto, aos biocombustíveis e, portanto, além do plano do biometano, também ao plano do hidrogênio. Esta Comissão Europeia pretende reconhecer e já reconheceu alguns esquemas, portanto, aqui só para, já vamos ver que há esquemas de certificação voluntária que, para demonstrarem e para terem acesso a estes mercados. Que desafios é que temos na implementação desta diretiva e da RED 2? Pois há diferenças entre Estados-membros, portanto, Portugal tem alguns critérios diferentes dos nossos vizinhos espanhóis e de França e de Itália, etc, etc. Ah, Continuamos a ter algumas barreiras administrativas e técnicas. Estes processos de legalização dos projetos das energias renováveis continuam a ser morosos e a ser muito burocratas. Esta gestão da biomassa também não é muito simples, porque há muita tipologia de biomassa muito distinta e as provas e os certificados e as provas em cada lote também não são assim tão fáceis. E em Portugal temos uma ferramenta, o Plano Nacional de Energia e Clima, que já vai em outras versões, face ao original, já foi revisto, e é a ferramenta que nós temos utilizado pronto, para toda esta parte de concretizar estes objetivos previstos na Rede 2 e depois também para a Rede 3, não é? Portanto, no fundo, estabelecendo a nível nacional algumas metas nacionais para esta promoção destes objetivos na União Europeia e em toda esta parte das energias mais renováveis. Aqui um bocadinho o cronograma que, de acordo com a nossa Comissão Europeia, não é? E a União Europeia, como sabem, também gosta de liderar muito esta parte do desenvolvimento tecnológico no domínio destas energias mais renováveis e também tem metas muito ambiciosas, muito linkadas às energias renováveis no âmbito da descarbonização e destas políticas de descarbonização. Acaba por também ter aqui metas bastante relevantes nesta parte. Em termos das metas estipuladas pela Europa também, e que se calhar, portanto, se calhar não, já muitos setores estão a recorrer a estas renováveis é bastante relevante. Portanto, como vos disse, a meta atual, por exemplo, para os setores CEL, portanto, de antes para 2030 era a terminação do ano, era 30%, depois passou para os 43%, eu há bocadinho até acho que disse 42%, mas são 43%, e a nova meta já vai nos 62%. Portanto, com este pacote do 50 for 55, acaba por estar, portanto, para os setores CEL em 62%, para os setores não CEL, a meta atual é 29, mas a nova meta para 2030 já é os tais 40%. Portanto, cada vez mais exigências e mais exigentes. Nestes setores e no CEL, no Comércio Europeu de Licenças de Emissão, quando utilizamos estes sistemas de certificação no âmbito da Rede 2, já temos aqui o link para aqueles que já estão. Aqui vamos apresentar hoje portanto, também há mais dois ou três também reconhecidos a nível
nacional. Para não fazer aqui publicidade, deixo-vos aqui o link onde estão todos, onde podem procurar informação. A informação acaba por ser transparente, porque tem mesmo os relatórios, até porque de acordo com a rede é obrigatório fazermos estes relatórios. E para o CEL nós só podemos aplicar um fator de emissão zero, ao contrário do que há 2 anos podíamos em 2005, em 2006, em 2013, 14, só há 2 anos, é que nós só podemos aplicar, de antes podíamos sempre aplicar o zero, agora aqui só podemos aplicar o fator zero quando tivermos esta prova de cumprimento destes critérios de sustentabilidade e redução de GES, que também tem a ver com o ano de instalação das empresas, pode ser um bocadinho diferente. E temos que usar, ou devemos usar, estes esquemas de certificação, portanto, devemos utilizar, portanto, há ali também o próprio, há um guia 3, este guia 3 acaba por nos dizer que obrigações é que temos e como é que devemos fazer. Estar só certificada pode também não ser garantia de que estamos a cumprir tudo, principalmente porque há uma FAQ, e eu até extraí daqui o que diz a FAQ, que nos diz que se já estamos, se o operador já está económico, já está certificado, é preciso alguma coisa adicional. E o que é que nos diz? Diz-nos que se houver algum novo tipo de biomassa, e como há muitas espécies de biomassa, pinos, pinastra, há uma série delas, não é? Os bagaços, as azeitonas, etc, etc, etc. Portanto, há muita biomassa distinta. Se houver alguma que não esteja no âmbito da certificação, atenção que aí vamos ter que ter evidências adicionais e vamos ter que ter uma certificação adicional. No âmbito do CEL, o que é que nos diz mesmo? Como é que se aplicam estes esquemas de certificação? Há mesmo também um acetato que vos trouxe aqui da própria União Europeia, que nos diz mesmo que, além do certificado, ou o certificado, pode ainda ser necessário esta prova de sustentabilidade para, quer, nós estamos a falar muito da biomassa, mas também pode ser um biogás, também pode ser um biometano. Aliás, eu estou convencida que agora, com o CEL a permitir já que o biometano e o hidrogênio possam ser incluídos e considerados nesta fase neutra, portanto, provavelmente de futuro até poderão ter créditos negativos, ainda não sabemos, portanto, mas o que sabemos à data é que eles podem ser zero desde que haja estas provas de sustentabilidade. Temos aqui esta parte, portanto, no fundo, tem que ter estas provas de sustentabilidade e por carga, portanto, dependendo também da questão anterior, se temos ou não a certificação, isso é para tudo o que seja e para todas as espécies de biomassa que temos. Portanto, o que é que nos espera o CEL 2630? Já nos diz que, eh, em termos das instalações, quem tem mais do que 95% de biomassa, desde que a biomassa cumpra os critérios das diretivas RED, pode estar excluído ou vai estar mesmo excluído. Já nos dá a entender que temos que ter qualidade sobre estas informações da biomassa, biocombustíveis, estes combustíveis de carbono reciclados, que temos que ter esta criação, portanto, que há esta criação desta base de dados da União para permitir este rastreio dos combustíveis e como é que os combustíveis são, ai, desculpem lá, como é que estes combustíveis estão, estes combustíveis sintéticos e renováveis. Podemos usar garantias de origem, mas aí temos que atender às 4 condições que estão no regulamento, sendo que para usarmos, por exemplo, biometano de França, temos que cumprir essas 4 condições, e que este guia 3, apesar de ainda não estar, por exemplo, biometano ou para o hidrogênio e para estas garantias de origem, está em atualização. Ele para já está com os critérios da rede, mas ainda com os anteriores. E passando já agora assim um bocadinho para o final, esta transição para a rede 3, como sabemos, portanto, se calhar a nível nacional até já devia ter sido até 31 de maio, não é? Portanto, já estamos em junho, nos princípios de junho ainda não temos, mas pronto, ela já foi publicada. Ela está muito ligada a este pacto ecológico e a este pacote do Fit for 55, portanto, ela tem novas metas e novas metas, quer para os transportes, quer para as renováveis, quer em geral.
porque o principal objetivo da Rede 3 é acelerar esta transição para as energias mais renováveis e fortalecer estes compromissos, principalmente das alterações climáticas da União Europeia. Portanto, é assim o grande mote desta diretiva. Portanto, esta meta é os tais 42,5 que falámos no início, mas com o vínculo dos 45% até 2030. O foco foi mais também para os transportes e para a mobilidade, não é? Estas metas e estas submetas para biocombustíveis avançados e eletricidade no setor. Esta promoção do hidrogênio e destes combustíveis também, esta integração setorial destas energias renováveis em vários e nos edifícios e em tudo, e esta simplificação mais administrativa. Pronto, próximos passos, até porque já estou mesmo a atingir o meu tempo do que sei. Pronto, esta parte, este contributo for 55, não é? Esta transição, esta transposição, porque é uma diretiva, devia ser transposta para o direito nacional, devia ter ocorrido já, portanto, mas provavelmente vamos ter agora aqui grandes novidades. Estas melhorias da infraestrutura e da rede, acho que temos que ter, portanto, e em Portugal, se calhar, pronto, abranger também os outros combustíveis, que não só a biomassa pura, mas também os tais biometanos, os hidrogénios e os outros que também temos, os gases de síntese, aqueles syngas, não é? E todos os outros também mais renováveis. Esta parte da aceitação pública de projetos de energia renovável, também mais alinhada aqui também com todas as políticas europeias de descarbonização e toda esta parte de coordenação entre políticas nacionais e europeias. Pronto, e agradecer, portanto, a todos os presentes também esta parte. Muito obrigada pela vossa atenção. E como a engenheira Cláudia também já referiu, aqui estaremos para algumas questões que possam surgir e que de certo surgem, até porque é um tema que está muito, pronto, por muito que já seja um bocadinho antigo, há muitas novidades e é um tema muito querido em muitas fases para a descarbonização e para tudo, e portanto muito aplicável a muitas atividades e a muitas áreas de toda esta interligação. Obrigada, Marisa. Vamos agora continuar. Raquel. Exatamente. Obrigada, antes de mais, Marisa, pelas palavras foco-chave, que também cabem logo na gênese do PFC, que é exatamente sustentabilidade, a origem, rastreabilidade, que nos dizem muito, desde logo. E queria logo começar em meu nome e da minha colega Evelyn a agradecer o convite que foi feito da APSER para o PFC, neste caso PFC Portugal na minha pessoa e PFC Brasil na minha colega Evelyn. É de facto um tema muito importante nos dias de hoje, que vai trazer ainda muita necessidade de conhecimento e desafios, mas que estamos cá para dar resposta, faz parte, todos queremos um mundo mais verde e sem dúvida que cabe-nos a nós proceder às ferramentas que temos para dar essa resposta e ajudarmos a todos a cumprir estas metas tão necessárias. A certificação PFC, eu acho que isto devia desaparecer, exato. A certificação PFC exatamente surge como uma possível. Estava a ver se não respondia. Como uma possível resposta, exatamente como uma ferramenta de trabalho que podemos, a nível internacional, utilizar para dar cumprimento a também esta legislação. Relembrando um bocadinho, o PFC é o Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal, traduzido para português. É uma associação não governamental com aplicação a nível global, não tem fins lucrativos e funciona exatamente para dar resposta às expectativas globais e nacionais, em cada contexto nacional, através das suas normas e dos seus requisitos que aplicamos, quer em contexto ou orientações internacionais, quer depois aplicáveis aos contextos de cada país, que, claro está, têm as suas diferenças e, portanto, têm que ser identificadas como tal.
Como eu gosto sempre de ver e de falar, as normas que utilizamos são exatamente as possíveis ferramentas de trabalho que podemos utilizar para dar resposta ao que é exigido nos vários temas que existem, com o foco sempre na origem e, portanto, na certificação da gestão florestal. A nossa abordagem, a abordagem do PFC, é uma garantia da aplicabilidade das normas internacionais e nacionais através de uma aliança. Funcionamos através de uma aliança porque, exatamente, existem questões que são transversais e aplicáveis a todos, as nossas orientações de base, os nossos pilares de sustentabilidade PFC, e depois, consoante os contextos nacionais, há que dar respostas às partes interessadas nacionais e às questões de legislação, por exemplo, local e nacional, que todos temos que identificar e dar resposta. Para que estejamos todos alinhados, portanto, desde o PFC Council, o responsável, o detentor do sistema, como os vários PFCs, como o PFC Portugal e o PFC Brasil, que aqui estão hoje, para dar resposta e garantirmos que todos estamos a falar a mesma língua, chamemos-lhe assim. Nós próprios temos identificações, orientações do PFC para fazer as nossas normas nacionais, mas depois o PFC internacional, pela gênese da certificação que representamos, contrata uma entidade independente e promove a certificação da terceira parte, que é a base de toda esta certificação, de forma exatamente a garantir que estamos todos a cumprir com as questões de base da certificação PFC. É, portanto, a que chamamos uma abordagem bottom-up para todos garantirmos, desde o topo aos escritórios nacionais, que estamos todos alinhadíssimos. Damos, por isso, dentro de casa, como costumamos dizer, o exemplo, porque à semelhança do papel como uma APSER faz às suas entidades certificadas, vai verificar se estão a cumprir as normas emitidas pelo PFC. Os organismos de acreditação, por sua vez, vão verificar se os organismos de acreditação, desculpem, vão verificar se os organismos de certificação também estão a cumprir os seus serviços de auditoria conforme as orientações também emanadas pelo PFC. E, por último, que não deixa de estar tudo interligado, o próprio PFC Internacional verifica se os seus representantes nos vários contextos nacionais também representam as linhas orientadoras, os pilares de sustentabilidade e todas as questões que são a base da certificação PFC e estamos todos a cumprir com o que nos é devido. A base disto tudo, de nossas preocupações, é sem dúvida a origem dos produtos, no nosso caso de base florestal, porque é a gênese do PFC, e, portanto, a origem, a gestão florestal sustentável é o arranque de todo este processo, que depois, através da cadeia de custódia, da parte de todas as etapas dentro da indústria, desde dos prestadores de serviço, que vão fazer o corte e a rechega da madeira na floresta, ou de outros produtos que não lenhosos, também são contemplados. Há depois as várias indústrias inerentes dentro da produção até ao produto final. Tudo isso é rastreado, tudo isso é garantido, que todos os requisitos de cada norma estão a ser aplicados e verificados pelas várias entidades que assim nos diz. A garantia final é exatamente os produtos certificados PFC, rotulados para demonstrar ao consumidor final exatamente todos estes pressupostos desde a origem, ao longo da cadeia de abastecimento, até lhes chegar às mãos. E é através da cadeia de custódia que também vamos chegar ao tema que nos traz aqui hoje. Estas são as normas do PFC. As normas de base são exatamente a floresta e a cadeia de custódia, e depois existem outras complementares para ajudar a cada um destes temas, dadas as especificidades das suas certificações. Existem outras normas que apoiam a da gestão florestal, nomeadamente, por exemplo, para quando certificados de gestão de grupos ou regionais, e depois existem outros módulos complementares ao da cadeia, nomeadamente a certificação RED, que nos traz aqui hoje,
como também a diretiva do regulamento antidesflorestação, que o PFC também contempla, exatamente pela importância de ambos os temas. Depois, a nível nacional, exatamente pela especificidade que vos falei, cada contexto nacional tem também depois as suas normas nacionais e os seus documentos técnicos para ajudar as entidades ao longo de todo o sistema de certificação, quer sejam as entidades certificadas, o próprio PFC nacional, os organismos de certificação e a entidade acreditadora a terem as suas orientações necessárias para fazer os seus devidos trabalhos no mundo da certificação. Na certificação, relativamente ao tema de hoje, os módulos da normas ou módulos normativos, porque não pode existir esta certificação sem a certificação da cadeia de custódia. A norma da cadeia de custódia é a base do complemento desta certificação, que vai alavancar e vai interligar os requisitos desta norma modular para o RED. Exatamente porque é importante todas as partes interessadas estarem informadas. As normas já existem em inglês, claro está, emitidas pelo PFC Internacional, e depois cada escritório nacional é livre de fazer as suas traduções, e pelo que informamos que o PFC Portugal e o PFC Brasil estão já a preparar as suas traduções para o caso de as entidades assim preferirem. Marcos importantes neste mundo em constante mudança, como disse a própria colega Marisa. A nível de legislação da Comissão Europeia tem sido bastante nos últimos tempos, exatamente porque nós próprios somos também cada vez mais exigentes no nosso dia-a-dia e na regulamentação do nosso trabalho. O PFC também tem se adaptado a estas mudanças, pelo que, como disse, tem também já ferramentas de trabalho para ajudar as entidades a darem resposta à certificação, ao módulo, à diretiva relativamente ao ODR e também ao RED 2 e RED 3. São módulos complementares e temos exatamente o reconhecimento da União Europeia para podermos prestar este serviço às entidades que assim o queiram. Temos as normas, estão reconhecidas, as entidades podem utilizá-las para dar resposta a esta legislação. O papel da certificação PFC é exatamente para quem já está certificado, já tem, por sua vez, a sua linguagem da certificação já é base do seu dia-a-dia no seu mundo do trabalho. Incluir estes módulos normativos é uma ajuda no seu dia-a-dia, porque a base da certificação, a linguagem é a mesma, o sistema de gestão é o mesmo, simplesmente tem que adicionar os requisitos que queira vir a contemplar. Uma das quais este módulo do RED, que traz os requisitos específicos para dar resposta exatamente a esta nova legislação da Comissão Europeia e, como tal, vai ajudar as entidades a darem resposta aos seus clientes, a darem resposta a esta legislação e a fornecerem os dados precisos e necessários. A abordagem, lá está, como a certificação PFC é global, o módulo RED é à semelhança da certificação PFC voluntário, mas são ferramentas de trabalho interessantes para as entidades poderem contemplar nas suas entidades, nas suas empresas, para dar resposta a esta nova exigência que as metas têm crescido constantemente, como foi explicado pela colega anterior. Como disse, o módulo RED é complementar à cadeia e, portanto, a base já existe para quem é certificado. Quem não é certificado pode fazer de uma só vez, como a minha colega vai apresentar um bocadinho mais à frente. A base continua a ser a mesma. Lá está, a entidade decide se quer voluntariamente entrar nesta certificação. Tem que começar pela norma da cadeia de custódia, como disse, acresce ao seu âmbito de certificação o módulo 5002 relativamente ao RED, e identifica ao seu organismo de certificação que assim pretende contemplar todas estas normas, prepara o seu sistema de gestão
para dar resposta a ambas as normas, e após a auditoria externa, tudo correndo bem, tendo um resultado positivo, o organismo de certificação irá emitir um certificado PFC RED 3, que depois, a partir de 21 de maio, é esse que pretendemos que assim aconteça. A partir desse momento, as entidades têm então possibilidade de fazer a declaração de cumprimento com os requisitos do RET na entrega do seu material. Quem é que precisa deste certificado? São exatamente os vários pontos fundamentais ligados à biomassa, o primeiro ponto de recolha, ou de outros requisitos ligados também à biomassa florestal, nos vários pontos e interações da cadeia de abastecimento. O objetivo principal é, sem dúvida, garantir a sustentabilidade e a rastreabilidade da biomassa para chegar ao abastecimento energético. Com um pequeno exemplo, só para ajudar, porque às vezes os esquemas ajudam-nos mais aqui a arrumar ideias, estes são os pontos em que, sem dúvida, é necessário um certificado, o RED 3, para que haja provas, as evidências e a passagem da informação e declaração dos produtos como é requerido. O módulo do PFC para o RED assenta numa avaliação de risco, como não poderia deixar de ser também na gênese das normas do PFC, e assenta em dois níveis principais, que é se houver uma avaliação de risco aprovada a nível nacional e depois reconhecida pelo PFC Council, e outra enquanto não houver uma avaliação de risco nacional, tem os requisitos e as orientações necessárias para as entidades saberem como proceder. Nada nunca é estanque, há sempre evoluções, há sempre melhorias contínuas, como é a frase que eu gosto muito de dizer. Para já, estas normas já sofreram algumas alterações da transição da própria RED 2 para o RED 3, e para já, a nível de âmbito do certificado, só é contemplado para já a biomassa florestal, não a agrícola, mas há trabalhos a serem feitos, há evoluções a acontecerem. O próprio mercado também ditará as necessidades e as vontades que pretende, e o próprio PFC irá em seguida, com certeza, evoluir para dar resposta a estas entidades. E claro está, como é uma abordagem internacional, dividi esta apresentação com a minha colega do Brasil, que passa então a palavra para poder continuar esta nossa apresentação. Obrigada desde já. Olá a todos, bom dia para o Brasil, boa tarde para Portugal. É muito bom estar aqui, agradeço a PSER. Para a gente não perder tempo, eu vou seguir direto na apresentação e depois fico à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Então, como a Raquel bem disse, a certificação PFC ela é global e o PFC trabalha em soluções para atender as necessidades da sociedade. Então, enquanto sistema voluntário, havia a necessidade de se adaptar à mudança do RED 2 para RED 3, que, primeiro de tudo, a União Europeia, como bem disse a Marisa, aumenta as suas metas de energia renováveis. Isso traz uma importância muito grande para a nossa sociedade e incluiu novas definições, que são áreas para serem protegidas, como pastagem, turfeiras, charnaqueiras, etc., e novos critérios de colheita para biomassa florestal, e limiares de redução de emissões e tamanho das organizações que podem implementar os requisitos de RED. Já foi falado antes, as mudanças de 2 para 3, aqui eu destaco para conectar com as atualizações que o sistema PFC também tinha que fazer dentro das suas normativas. Então, lembrando que para a PFC, a norma de cadeia de custódia já traz todos os requisitos de rastreabilidade e questões sociais, desde a origem da matéria-prima, passando pela cadeia de fornecimento, e as normas RED 3, elas se conectam com a diretiva na sua atualização, incluindo agora regras mais detalhadas para a conformidade no monitoramento de carbono com LULUCF e projeções futuras relativas ao reservatório de carbono florestal sumidouros, cálculos de gases de efeito estufa,
protocolos de auditoria que conversam com essas necessidades todas, que trazem desafios para nós em termos de biomassa, e aqui o nosso foco, neste momento, biomassa florestal, e avaliação de risco, como a Raquel trouxe, processos mais claros para elaboração no nível A, que é a nível país. Quando o país não tem uma avaliação de risco nacional, nível B seria a organização trabalhar nessa avaliação de risco. Então, a norma 5002 ela vai trazer um alinhamento completo com a diretiva RED 3, expansão dos cálculos de emissões de gases de efeito estufa, novas orientações, guia. O PFC também trabalha em um guia que em breve está disponível para a sociedade, conforme RED 3, na sua implementação. Atualização dos valores padrão e típico nos apêndices da normativa, requisitos de evidência para conformidade com o nível B, quando é a organização que vai fazer a análise de risco, e também vai ter a necessidade de fazer uma declaração sobre isso. Então, a norma do PFC trabalha para orientar, junto com a norma de cadeia de custódia. Também, na 5003, requisitos adicionais para os organismos de certificação, para estarem alinhados em como conseguir auditar, tomar decisão, manter o certificado RED 3, conforme a norma 5002. Então, tem requisitos adicionais para auditoria de resíduos, subproduto, a avaliação dos cálculos de emissões de IGE, e inclui qualificações que o PFC está habilitado para dar para os organismos de certificação também, e a expansão das obrigações de relato, conforme a necessidade que a própria diretiva traz, que eu não vou me aprofundar aqui, a gente podia passar um dia falando sobre isso, mas tem poucos minutinhos restantes. Também na 5004, os requisitos tanto para essa avaliação de risco no nível A e o reconhecimento do PFC, conforme o artigo 29 da diretiva RED 3. Então, tem toda essa norma, ela é um guia absolutamente alinhado com o RED 3, para que, de fato, a organização e organismos de certificação que vão usar as duas normativas consigam estar alinhados com a necessidade que RED 3 traz. E aí, então, por que é um apoio para as organizações? Porque é um caminho simplificado, a norma é um módulo voluntário adicional, então está totalmente alinhado, concilia, né, eficiência, sustentabilidade, credibilidade a partir de uma verificação de terceira parte, independente, e prepara a empresa, não só Portugal, mas Brasil também. Hoje, 95% das empresas brasileiras certificadas PFC tem um pé na exportação direta ou indiretamente com a Europa. Então, faz muito sentido a gente trabalhar juntos para ter ferramentas para a sociedade poder utilizar e estar alinhado com essa diretiva. Então, empresas brasileiras que fornecem para a União Europeia e os operadores econômicos na União Europeia podem estar alinhados com o RED 3 através dessa ferramenta, que vai além da biomassa, mas também oferece garantias de sustentabilidade na cadeia de fornecimento. Então, sem a norma de cadeia de custódia, ela já está muito alinhada com as demandas do RED 3, e esse módulo voluntário vem para casar e dar total sinergia para as organizações que vão utilizar. E sempre lembrando que é um sistema reconhecido pela União Europeia para a RED 3 e também para a EUDR, então são soluções que o PFC trabalha para atender demandas que a própria sociedade traz. Como próximos passos. Essas normas estão disponíveis em breve em português para as organizações. Então, primeiro, que identifiquem as suas necessidades para a biomassa. Aqui dentro do PFC tem uma força-tarefa discutindo, inclusive, a expansão, não só a biomassa florestal, mas outras necessidades que RED 3 traz. Mas, se familiarizar com o módulo, entre em contato com os PFCs e com o seu organismo de certificação. E o PFC Portugal oferece uma sessão formativa, na tela está o link, mas dentro do site do PFC Portugal é possível ver, 24 de setembro, para a sociedade, organizações, organismos, quem quiser aprender mais e se empoderar sobre RED 3. Para organismos de certificação, os requisitos são ter a acreditação na cadeia de custódia, PFC, acreditação na 17065, e na 14065, que é emissões de gases de efeito estufa. E o PFC internacional oferece qualificação obrigatória para auditores, revisores e tomadores de decisão em RED 3, e esses auditores e auditoras também precisam ser auditores de cadeia de custódia.
Então, estamos muito à disposição, falei brevemente, mas trabalhando em conjunto com a APSER e a sociedade para oferecer soluções nesse desafio que a gente vai ter agora. Tá bom? Muito obrigada, estou à disposição. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Ruth Santos, trabalho na Altri Florestal, na área da certificação e rastreabilidade. Antes de mais, quero agradecer o convite da APSER para podermos partilhar aqui algum do trabalho que fizemos relativamente à norma do PFC ainda RED 2. A Altri, eu faço parte da Altri Florestal, que faz parte do grupo Altri, que é um grupo que está focado na produção de fibras celulósicas sustentáveis. Esse é a principal noção do grupo. Trabalhamos com madeira. A Altri Florestal, como eu disse, é uma empresa do grupo Altri, é um dos principais fornecedores que abastece as unidades fabris do grupo, essencialmente madeira, e temos 3 fábricas espalhadas pelo país, em que pelo menos uma delas está focada na produção de fibras celulósicas solúveis, uma delas está em fase de transição também para este tipo de material e a outra as fibras celulósicas normais. E a Altri Florestal é uma empresa muito focada na gestão florestal, portanto é detentora de um grande património a nível nacional. Não muda porquê. Ok. É uma entidade que gera mais de 100 mil hectares de florestas, maioritariamente em Portugal, mas também em Espanha. É uma entidade que está certificada na gestão florestal, FSC-PFC, em Portugal e em Espanha, e também na sua cadeia de custódia. Maioritariamente, obviamente, a principal espécie que representa estas áreas é o eucalipto, que obviamente é necessário para aquilo que é o nosso principal produto, mas focado também, e por questões de cumprimento de normas e também porque é um objetivo da empresa, mais de 10%, cerca de 11% do nosso património está representado por áreas de conservação, proteção, altos valores, etc. E até temos um grande objetivo na empresa de duplicar a área até 2030. A biomassa é um produto que aparece na empresa um bocadinho mais tarde. Atualmente já representa uma atividade muito significativa. A Altri é um produtor de biomassa e aproveita uma série de diferentes tipos de biomassa, não só florestal, mas biomassa agrícola, resíduos de processo, material pós-consumo, etc. Portanto, nunca sentimos a necessidade de nos certificar a nossa biomassa, mas obviamente toda a decisão dependia dos nossos clientes sentirem essa necessidade ou não de responderem, obviamente, aos critérios de sustentabilidade e garantir que a sua biomassa provém de origens legais e sustentáveis. Pronto, este é, sem dúvida, aquilo que representa o nosso abastecimento de biomassa. Uma das coisas que nós garantimos na empresa é que nós não consumimos madeira para produzir a biomassa, portanto é tudo mesmo biomassa florestal residual ou biomassa agrícola. Ok. Quando começámos um bocadinho a pensar nesta certificação, até por, não digo imposição, mas por necessidade do cliente ou solicitação do cliente, fomos um bocadinho perceber que tipo de certificações existiam disponíveis ou não. Na altura, o PFC ainda não estava reconhecido para responder à diretiva RED 2 que estava em vigor. Tínhamos aqui alguns sistemas em cima da mesa, uns mais adequados, outros menos adequados, mas obviamente o PFC se sobressaía logo porque a Altri já é uma empresa certificada tanto na gestão como na cadeia de custódia pelo sistema PFC. Pronto. Atendendo àquilo que a própria portaria que transpôs parcialmente a diretiva do RED 2, falava já que os sistemas de gestão aqui acabavam por ser mecanismos de evidenciar o cumprimento dos tais critérios de sustentabilidade que vêm descritos e, portanto, era uma forma realmente de nós, enquanto produtores de biomassa, demonstrarmos realmente que a nossa origem da nossa biomassa é legal e seria sustentável e estaria baseado num sistema de controle e de gestão que é credível e que é fácil e transparente.
Portanto, o grande desafio começou no início de 2024, portanto, e na altura fomos contatados através da nossa associação a Beyond para fazer parte se queríamos fazer parte de um teste piloto em que obviamente dissemos logo que sim, também gostamos assim de alguns desafios e tentar aprender e envolver-nos, né, nestes processos desde cedo, e enquanto membros nacionais do PFC agarrámos este processo. Neste processo a ideia era realmente implementar o sistema e ir até à fase de uma auditoria de concessão, e aí o envolvimento da nossa entidade certificadora já na cadeia de custódia, a APSER, em que falámos com a APSER no sentido de se juntar a este projeto piloto e também ela poder acompanhar todo o processo da implementação desses sistemas e depois futuramente também vir a auditar este tipo de processos. E, portanto, o que sobressaía logo era que esta iniciativa do PFC RED 2 permitirá às organizações que já têm uma cadeia de custódia PFC poderem obter este complemento de estarem em conformidade com o RED 2 e, portanto, poderem demonstrar realmente que a biomassa, neste caso florestal, ou os resíduos de processos também ligados a estes produtos que estão relacionados com a floresta, poderem realmente cumprir os critérios de sustentabilidade. E, portanto, avançámos. O primeiro passo, porque não tínhamos na nossa cadeia de custódia PFC, foi alargar o âmbito, portanto, foi incluir este produto, a biomassa florestal e os resíduos de processo, que são essencialmente os resíduos de processo que é a casca da biomassa interna das fábricas, que é um processo que envolve nas linhas de produção da pasta o descasque, e, portanto, essa casca era também um produto que iria ser consumido pela Altri Abastecimento de Biomassa, e, portanto, alargar, incluir os sites relacionados com esta atividade. E depois implementar todo o sistema e ir até ao fim com a solicitação de uma auditoria, ou seja, antes de irmos até à fase do processo, alargámos o âmbito, desculpa, e depois tivemos uma auditoria de extensão à nossa cadeia de custódia. Para quê? Para termos o nosso certificado PFC válido para ir, digamos, a jogo no teste piloto do PFC, RED 2. E, portanto, fizemos esse passo também, incluímos, tivemos o cartão verde para avançar. E depois tivemos que fazer todo o trabalho mais documental de um sistema de certificação. Quem trabalha com estes sistemas sabe que dão bastante trabalho, mas o facto de já termos um sistema foi ajustá-lo a essa realidade. E, portanto, foi olhar um bocadinho para o nosso manual de cadeia de custódia, perceber o que é que teríamos de incluir, que pontos eram necessários responder à norma ou não, um fator de conversão a incluir para a biomassa, que era um produto que não estava, ou ter um balanço de massas para este produto que não estava incluído. A própria norma implica a emissão de declarações RED 2 aos clientes em 3 meses. Portanto, todos esses templates, tudo isso teve que ser feito para o teste piloto. Depois, a parte que acaba por dar mais trabalho, no nosso entender, está relacionado com a verificação dos critérios de sustentabilidade e com aquilo que era o nosso programa de controle do fornecimento e das nossas origens, que, alargando o âmbito da nossa cadeia de custódia para este tipo de produtos, dá bastante mais trabalho do que se fosse só a madeira, porque realmente temos que assegurar a origem de uma biomassa, e quem trabalha com biomassa sabe a dispersão que às vezes é das várias origens que surgem deste produto, e, portanto, acaba por ter de olhar, tivemos que olhar aqui para o nosso programa, criar critérios de prioridade para determinados pontos que estão relacionados com os critérios de sustentabilidade, que são estes que bem quem conhece a normativa sabe o que é. Portanto, estava então a falar do nosso programa de controle do fornecimento para garantir que estes critérios de sustentabilidade seriam respeitados ou não, e, portanto, isso deu aqui uma ginástica em termos de procedimento, porque é uma exigência bastante grande, não é? E garantir que realmente, desde a minimização de impactos ambientais negativos, garantir que existe a regeneração das florestas após a exploração, a questão dos altos valores, das áreas de conservação, tudo isso tem que ser salvaguardado.
obviamente tínhamos essa componente também na madeira e naquilo que é o controle que as equipas já efetuavam nessa matéria, mas agora é mais um produto e é mais um desafio para este produto. E acabámos por olhar um bocadinho para todo este histórico, só aqui também falar num ponto que eu há bocado, peço desculpa, passei à frente, tem a ver com a tal avaliação de risco que estávamos a falar há bocado, pronto. E realmente não existe uma avaliação de risco de nível A para Portugal e, portanto, logo aí terá de ser feita uma avaliação de nível B, e aí a norma tem algumas condicionantes ou desafios ou até potenciais oportunidades para realmente conseguirmos garantir que aquela biomassa poderá ser comercializada como PFC RED 2 compliant. Pronto. E aí obriga realmente a que se faça um esforço extra para o cumprimento dos critérios de sustentabilidade. Perante todo este trabalho que foi feito e que é muito, muito resumido, saíram, se calhar, desafios que achamos que foram para nós alguns desafios, mas que para outros poderão ser outros desafios. Pronto, tem a ver realmente com o primeiro ponto, é que o PFC RED 2 não permite uma certificação de grupo ou multisite, e portanto, se nós na nossa entidade tivermos duas empresas do grupo que até têm a mesma cadeia de custódia PFC, e ambas querem certificar pelo RED 2, elas têm a cadeia de custódia, sim senhor, mas cada uma delas vai ter de certificar individualmente pelo RED 2, mesmo fazendo parte digamos, do mesmo grupo, do mesmo grupo. Isso realmente acarreta custos, não é? Acarreta tempo, disponibilização tanto de recursos como de custos, e é aqui, se calhar, um desafio deste tipo de norma tentar evoluir, obviamente que isto são certificação, é um processo de melhoria contínua, para algo que realmente também simplifica a vida das organizações. Outro desafio tem a ver com o âmbito, que, como eu falei desde o início, um dos produtos que é consumido pelo grupo é a biomassa agrícola, biomassa que vem diretamente das explorações agrícolas, que não está neste âmbito. E, portanto, assumindo que queremos avançar para uma norma do PFC RED 2, obrigatoriamente para o outro produto nunca será elegível segundo esta norma, e, portanto, teríamos de arranjar uma outra norma para poder responder aos critérios de sustentabilidade. Não possuindo uma cadeia de custódia PFC, automaticamente a empresa não se pode certificar, ou seja, vai ter de implementar uma cadeia de custódia nova. Depois tem a questão dos critérios de sustentabilidade, como eu referi e aqui volto a referir, foi um ponto é um ponto que nós consideramos que obriga a um esforço muito grande da organização, é um ponto que em auditoria é bastante focado, porque realmente há uma exigência da verificação do material devido até à dispersão, não é? E nem sempre é o operador ou o fornecedor da biomassa que fez a exploração da madeira e que nos traz os resíduos que resultam desta exploração, pode haver recolhas em carregador, portanto, isso tudo obriga a uma exigência muito mais da parte da organização que está a implementar a norma, e depois tem a questão do nível de risco do país. E realmente, entre o nível A e o nível B, como a colega falou anteriormente, há uma grande diferença e são exigências diferentes. E realmente, não sendo Portugal de nível A, os desafios que temos e que encontramos são mais exigentes e são diferentes. Mas nem tudo é mau, obviamente, e portanto acho que aqui um ponto grande e positivo desta norma é que realmente é uma extensão de uma anterior. E portanto quem já está certificado PFC não tem um trabalho inicial de andar a implementar uma norma de base. Isso obviamente é um ponto muito importante, e é aquilo que também internamente valorizamos bastante e achamos bastante interessante para se implementar, até porque é um sistema com muitos anos de experiência na área da gestão florestal sustentável e cadeia de custódia, é extremamente reconhecido a nível internacional, e portanto logo aí era algo positivo. Depois há a questão de existem já, tanto no nosso país, sistemas de certificação implementados, seja na gestão florestal, seja na cadeia de custódia,
E, portanto, temos produto disponível, ok? Temos entidades que nos podem fornecer e que facilitam toda a cadeia para a conformidade do produto no final. Comparativamente a outros temas, consideramos na auditoria que fizemos que há aqui um ónus, principalmente, por exemplo, os cálculos ligados à emissão dos gases de efeito de estufas, em que o ónus vai para o end user, não fica no produtor de biomassa, comparativamente com outros sistemas, acaba por ser um benefício para a organização que está a implementar uma norma deste tipo. Como oportunidade, e uma oportunidade ao PFC, já tive a oportunidade de, no passado, em alguns eventos que participei, sempre questionar o alargamento do âmbito desta norma para outros produtos, nomeadamente a biomassa agrícola, que é um produto que é bastante utilizado aqui em Portugal e, portanto, faria sentido e facilitava muito o trabalho das organizações. E depois há aqui um trabalho que sem dúvida é uma oportunidade para garantirmos que Portugal atinge o nível lá na avaliação de risco e que tenhamos realmente esse reconhecimento feito, porque é algo que também vai facilitar todo o trabalho inerente à implementação desses sistemas. E outro ponto importante que eu não referi há bocado, comparativamente a outros sistemas, e porque a Altri também trabalhou com outro sistema de certificação da biomassa e, portanto, tem aqui alguns pontos de comparação, é que o primeiro ponto de recolha é o produtor de biomassa. E há sistemas que não são assim e exigem que a cadeia para trás esteja toda ela certificada, e aqui realmente também é um ponto bastante positivo desta norma. E não tinha mais, tentei compensar o tempo que já estamos assim em cima do estipulado, mas qualquer coisa estou à disposição também. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer às oradoras das excelentes apresentações que nos ajudaram aqui a compreender melhor esta diretiva, as suas implicações e como é que podemos dar agora o passo para o seu cumprimento e possível certificação. Não é? Como é que a APSER pode ajudar neste processo? A APSER está organizada em unidades especializadas. Aqui temos a nossa equipa da unidade Forest, a Cláudia Rosas, que esteve connosco no início, a nossa Unit Leader. Depois temos aqui 4 Technical Managers que são responsáveis pela gestão dos processos de certificação dos mercados de Portugal, Brasil e Espanha. E estou aqui eu e o meu colega Tiago Casimiro como Business Developer, eu de Portugal e o Tiago do Brasil. E os nossos serviços desta unidade, o nosso foco de atuação é nas certificações relacionadas com o PFC e o FSC, tanto na gestão florestal como na cadeia de custódia, e agora com a certificação então do PFC Red. Pronto, isso, caso pretendam obter esta certificação, poderão entrar em contacto connosco. A APSER, neste momento, já está em lançamento um curso onde poderão aprofundar aqui os conhecimentos destes requisitos, não é, da conformidade da cadeia de custódia do PFC para a diretiva RED 13. Já temos uma ação prevista para o 8 de julho. Isto vai estar disponível no nosso site, poderão depois fazer a inscrição diretamente no nosso site. Bem. Pronto, já estão aqui a receber aqui um questionário que eu agradecia o preenchimento. É muito importante para nós termos o vosso feedback para a melhoria da organização deste tipo de webinars. Bem, eu queria só também relembrar que as questões colocadas serão respondidas após este webinar. Nós já tivemos aqui algumas questões, mas elas serão respondidas posteriormente para todos, não é? Todas as respostas, todas as questões serão respondidas. Não é? Tem aqui agradecer mesmo a vossa resposta, então, aqui neste pequeno questionário. E por último, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, a presença de todos, a disponibilidade para estarem connosco. E deixo aqui os contactos, tanto o meu como do meu colega do Tiago, no Brasil, caso pretendam colocar alguma questão
Alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos, estamos aqui para vos ajudar neste processo. Muito obrigada, boa tarde a todos e um excelente fim de semana para todos.